Bom dia, criançada! Tudo bom? Hoje eu tô aqui para contar uma história de um livro muito legal. Esse livro se chama O Peregrino, de John Bunyan. Era uma vez uma cidade igual a todas as outras, exceto por um fato. Lá, as pessoas, elas não eram normais. Elas carregavam um fardo nas costas. Fardo, pastor? O que é um fardo? Fardo é este peso aqui, olha. Olha que peso. E sabe o que significa esse fardo? É o pecado. Sabe o que é o pecado? O pecado é aquela vez que você não obedece o papai e a mamãe, é aquela vez que você não obedece o professor na escola, que você desrespeita o seu coleguinha. Pecado é sempre quando a gente não ama a Deus nem ao próximo como a nós mesmos. Isso é o pecado. E as pessoas dessa cidade eram muito pecadoras, porque elas carregavam esse pecado, esse peso que as impedia de andar para Jesus. Mas só que elas estavam há tanto tempo assim que elas nem se importavam com este peso. Elas estavam todas ali vivendo sem reparar. Elas nem reparavam mais, porque é assim. Quando você se habitua com o pecado, você nem mais sente a presença dele. Você acha que ele é até normal. Mas sabe quando a gente, como a gente percebe o pecado na nossa vida? A gente só consegue perceber o pecado quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus no nosso coração. E essa cidade de pessoas muito pecadoras, um dia ela recebeu a visita de um evangelista. Vocês sabem o que é um evangelista? O evangelista é alguém que prega a palavra de Deus. E olha esse evangelista, ele carrega aqui, ó, na mão dele a palavra de Deus. Está escrito: Jesus é vida. Então ali, olha, o evangelista, ele abria a Bíblia e começava a pregar, pregava para as pessoas e dizia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E ele ficava o dia todo pregando, falando da palavra para as pessoas que passavam. Mas você acha que as pessoas ouviam o evangelista? Ah, não. A maior parte das pessoas falavam: "Ah, o senhor é um mentiroso. Ah, o senhor não, o senhor é um charlatão, é um mentiroso. Eu não acredito em você." Outros passavam e falavam assim: "Ah, eu acho que você é louco, que você é louco." Sabe por que eles falavam isso? Porque esse evangelista, quando pregava a Bíblia, ele dizia que o mundo que essas pessoas viviam, ele ia ser destruído por Deus. Você sabia disso? Que um dia este mundo de pecado, este mundo de desobediência, será destruído por Deus. E as pessoas estavam muito felizes na vida delas, elas achavam que não, eu estou muito bem, isso aí é coisa daquele evangelista doido, né? Mas um dia, um homem dessa cidade, o seu Zezinho, ele parou, ele estava passando e ele ouviu o evangelista falar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E ele ouviu aquele evangelista que, apesar das pessoas não crerem nele, ele continuava ali, embaixo de chuva, embaixo do sol quente. Ele estava ali todo dia, todo dia. E aí ele ficou tão impressionado que ele ficou bem pertinho do evangelista para ouvir tudo que ele falava. E ele continuou ouvindo, ele falava: sem fé é impossível agradar a Deus. E ele começou a ouvir o evangelista, e o evangelista começou a ensinar a ele o caminho que leva ao céu, o caminho de Jesus. E o evangelista falou assim para ele: você não está percebendo que você tem um peso nas costas? Ele falou: eu? Tenho um peso nas minhas costas? É verdade, eu tenho um fardo nas minhas costas.
Nossa, eu nunca tinha percebido isso antes. É por isso que eu ando tão distante de Jesus. E aí o evangelista falou para ele assim: olha, só Jesus pode tirar este fardo das suas costas. E ele deu para ele uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia do evangelista. Para onde ele ia, ele levava a Bíblia. Ele levava a Bíblia para o trabalho, ele levava a Bíblia para a escola, para a diversão. Ele começou a ler a Bíblia todo dia. E descobriu duas coisas ao ler a Bíblia. Que era verdade, a cidade seria destruída. Aquela cidade de pecado, desobediência, seria destruída. E que as pessoas que tivessem um fardo assim, cairiam no inferno. Então, ele correu para a casa dele, o mais rápido que ele pôde. Ô Joana! Ô Joana! Abre a porta! Que é, Zé? Que é? Você não trouxe a chave hoje? Joana, abre a porta, eu preciso falar com você. E aí, ele começou a falar para ela: olha, Joana, a gente precisa descobrir, eu descobri uma coisa muito importante hoje. Eu descobri uma coisa muito importante. Ela falou: o que é, marido? Pode falar para mim, eu quero ouvir o que você descobriu de importante. Ele falou assim: Joana, eu descobri que este mundo que a gente vive vai ser destruído. Ela falou assim: ah, e você com aquela conversa do evangelista em casa? Ele falou assim: Joana, é verdade, eu recebi um livro dele, a Bíblia. Ela falou assim: esse livro aí é livro de gente louca, você não pode ficar lendo essas coisas, Zezinho. Ele falou: mas olha, Joana, a gente tem um fardo nas costas. Ela falou: fardo? Que fardo? Você falando de fardo, olha a nossa casa. Olha que casa linda que a gente tem. A gente tem uma casa maravilhosa, a gente tem filhos lindos. Vinícius, Marquinhos, vem aqui. Aí o Vinícius e o Marquinhos, que eram os filhos dele, chegaram. Ah, o que é, mamãe? Nós ouvimos que vocês estão brigando. Ah, falou assim, mas é o seu pai com essas umas histórias loucas. É, papai, o que aconteceu? O que aconteceu agora? O papai falou assim: olha, Vinícius e Marquinhos, o mundo que a gente vive vai ser destruído. Vocês sabiam? E eles falaram assim: ha, você não sabe de nada. É você com aquela conversa do evangelista da rua. Você está ficando doido que nem ele, papai. E aí a mamãe deles falou assim: olha, meu querido, eu acho que você precisa de um médico. Vamos consultar um médico aqui da cidade da destruição, porque ele vai curar você num instantinho. Você deve estar muito cansado. Ele falou: não, eu não estou cansado. E aí ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me distrair um pouco lá fora e eu vou embora um pouquinho. Aí ele foi lá fora e ele continuou lendo a Bíblia e ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque por mais que ele quisesse agradar a Deus, ele não conseguia agradar a Deus ali. Porque ele queria estar no meio das pessoas que creiam em Jesus igual a ele, que falavam de Jesus igual a ele, que buscavam Jesus igual a ele. Mas ele não sabia onde encontrar essas pessoas, porque na cidade dele, todo mundo tinha um fardo nas costas. E aí, o evangelista, que sempre estava atento às pessoas que criam na palavra, foi lá conversar com ele. Ele falou: pois não, evangelista, que bom encontrar o senhor aqui. E aí o evangelista falou para ele assim: olha, eu tenho uma coisa para te falar. Você, a partir de hoje, você não se chama Zezinho. Você é um cristão. E falou: ele falou, é assim que as pessoas que seguem a Jesus são reconhecidas. Você é um cristão. Ele falou: mas como eu vou viver como um cristão? Ele falou: fuja da terra do pecado. Esse lugar vai ser destruído. Vai embora, agora mesmo. E ele começou a ir embora. E as pessoas da cidade começaram a chegar e falar assim: o que é isso? Você vai embora? Não vai embora não, cara. Você tem que ficar aqui com a gente. Você tem amigos, você tem uma
uma família. Ele falou assim: eu quero a vida eterna. Que me adianta ter uma família, amigos, se essas pessoas não creem em Jesus? Eu quero estar na igreja, onde as pessoas creem em Jesus igual eu creio. Eu quero ir para a igreja. E ele começou a sair correndo, correndo. As pessoas da cidade correram atrás dele. Esse aqui se chamava Obstinado. Ele falou: você está ficando louco, cara. Você é doido. Por que você está largando tudo? Você é melhor do que a gente? Você vai largar tudo que você tem aqui por algo que você nem sabe se é verdade? E ele falou assim: eu sei que é verdade, porque a Bíblia diz. Ele falou: essa Bíblia aí é mentirosa. Isso aí é coisa de gente louca. Ele falou assim: eu creio que há uma coroa no céu esperando pra gente. Lá no céu ninguém vai ficar doente, ninguém vai mais chorar. Deus vai ser tudo em nós. Nós vamos estar na presença de Jesus todos os dias. E aí apareceu um outro e falou: é verdade? Tem uma coroa lá no céu esperando pela gente? Ele falou: é verdade, tem uma coroa. Ah, eu quero uma coroa também. Eu quero andar nessas ruas de ouro que você está falando. Ah, eu também vou junto com você. E eles começaram a andar juntos. E o cristão falando das coisas do céu, como ia ser legal estar no céu. Só que quanto eles menos percebiam, eles caíram no buraco. Ah, no buraco! Meu Deus, tem um buraco aqui. Ai, essa é a vida eterna que você estava falando? Esse é o Jesus que você está pregando? Ah, eu achava que esse Jesus não deixava a gente cair no buraco. Ah, eu vou embora. Tchau, tchau para você. E aí ele voltou para a terra lá do pecado, a terra da destruição. E o obstinado falou assim: tá vendo? Pinto que segue pato morre afogado. E aí, sabe o que aconteceu? O cristão, coitado, estava lá no buraco, quase se afogando. E aí ele se lembrou que na Bíblia diz que ninguém vai ser tentado além das suas forças. Mas Deus é fiel e Ele vai providenciar um socorro para a gente. E aí ele pediu socorro. Oh Senhor, me socorre. E aí Deus mandou o socorro, que foi lá e pegou na mão dele e tirou ele do buraco. E aí ele falou assim: ó Senhor socorro, muito obrigado, porque o Senhor me tirou do buraco. Mas esse buraco é muito perigoso. Ele falou assim: é verdade, esse buraco aqui é o pecado que escorre para cá. As pessoas, quando começam a caminhar com Jesus, elas acabam afundando nesse lugar. Pois é, o que eu tenho que fazer? Ele falou: continue o seu caminho até Jesus. E já na cruz de Cristo, você vai perder o seu fardo. E aí o cristão continua a caminhar, buscando a vida eterna. Você sabe o que significa essa história? Essa história significa que todos nós somos igual ao cristão. Nós vivemos num mundo que um dia será destruído. Todas as coisas que você está vendo, uma hora não existirão mais. Sabe por quê? Porque só Deus existe para sempre. E só as coisas de Jesus existem para sempre. Quando a gente segue a Jesus, muitas vezes aparece o obstinado, que vai falar que a gente está doido, que a gente não pode seguir a Jesus, que isso é coisa de gente louca. Mas também vai aparecer o vacilante, aquelas pessoas que parecem que gostam de Jesus, mas no primeiro problema elas dão para trás. Nós temos que fazer igual o cristão. Não ouvir o que as pessoas falam. Nós temos que ouvir apenas a Jesus. E Jesus vai nos dar a vida eterna. Eu quero orar pela sua vida. Papai do céu, obrigado, Senhor, porque um dia, tal como cristão, o Senhor nos fez reconhecer que nós temos um fardo nas nossas costas, o pecado. E que só a cruz de Cristo pode tirar esse pecado de nós, porque Jesus morreu por nós. Então nos ajuda, Senhor, a não ouvir o obstinado que fala para a gente não seguir a Jesus, nem imitar o vacilante que deixa a igreja para seguir os seus próprios passos. Nos ajuda, Senhor, nos momentos em que nós cairmos, como o cristão caiu no buraco. Nos ajuda, Senhor, nos tira desses lugares e nos fortalece para que cheguemos a estar na vida eterna com o Senhor.
Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.